20 Minutos, o podcast do Colégio Salesiano Santa Terezinha. Eu sou a Luísa Lanfranchi. Eu sou a Pietra Rosa e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o nosso querido professor de Educação Física, Serginho. Serginho, pode falar pra gente um pouco da sua história, um pouco de tudo que você viveu. Quem é você? Quem é você, exato. Então, muito bem. Agradeço muito, viu, o convite. E eu acompanhei alguns colegas que já passaram por aqui. Então, para mim é um prazer imenso revê-las, né? E falar um pouquinho da trajetória do Sérgio no Salesiano e talvez um pouquinho antes. Porque eu me formei em 1987 e desde esse tempo, talvez um pouquinho antes, 86, já comecei a dar aula, trabalhava numa escola muito pequena, aqui no Tucuruvi, na Zona Norte. E daqui eu fui convidado para ir para o internato em Mairiporã, onde eu trabalhei com meninos e meninas internas. Eles ficavam internos a semana toda. Sim. E depois, o final de semana, iam para casa e voltavam para mais uma semana internos. Então, Caramba. foi uma experiência muito diferente. E eu dava aula numa escola muito pequena. E quando eu cheguei no internato, era um mundo, era uma cidade. Tinha prédio dos meninos, prédio das meninas, piscina, campo, Era quadra. tudo muito grande. Muito. E eu falei para a pessoa que me contratou, eu não sei trabalhar aqui. Ele falou, você sabe. Você só precisa da oportunidade. E foi quando eu fiquei 8 anos dentro da escola, eu morava na escola. Nossa, bastante tempo. Casei no próprio ano que eu entrei lá, em 89, e eu e a minha esposa Valéria moramos lá. Nossa, os meninos que cresceram legal! lá. Caramba! Eu era um interno adulto. E lá eu aprendi a trabalhar. Porque não era só a quadra, não era só a bola, era a pessoa, o tratamento com pessoas, com jovens internos. Você imagina um garotinho com 4, 5 anos interno. Sim. Ou um pré-adolescente ou adolescente interno. Então você acha que o internato, ele ensinou você coisas que talvez se você tivesse trabalhado em qualquer outro lugar, você não aprenderia? Não aprenderia. Apesar que eu tenho uma curiosidade, a gente estava conversando um pouquinho antes do Valendo, o ser humano, a pessoa me traz muita curiosidade, porque cada um é de um jeito. Sim. Né? E eu gosto de fazer essa identificação no meu aluno. Por que determinado aluno é mais explosivo, é mais quieto, ou não toma tal decisão, ou um toma mais do que deveria? Isso tem a ver com a personalidade, né, de cada um. E eu gosto de investigar isso. Então, o internato me trouxe essa experiência. Sim. Né? Teve crianças que eles entraram lá com 2 anos, saíram com 18 e não sabiam o que iam fazer da vida, porque o mundo deles foi um internato. Alguns tinham família, outros nem tanto, estavam sob a tutela de alguém, estavam esperando ficarem maiores de idade, enfim. E aí eu passei 15 anos lá. Paralelo ao internato, eu fui convidado para trabalhar aqui no Salesiano, entrei aqui em 2000, quando inauguraram a pista de atletismo. Por quê? Se nós estivéssemos na Alemanha, nos Estados Unidos, em algum centro muito avançado, uma pista de atletismo ia ser mais super um normal. local. Algo corriqueiro. É corriqueiro. Uma vez eu mostrei, logo quando eu entrei aqui, uma foto que nós tínhamos aqui de uma visão superior do colégio. da pista. Eu tapei o nome assim, mostrei para o professor. Eu falei, onde é isso? Ele falou, olha, pode ser Berlim, pode ser Havana, pode ser algum lugar dos Estados Unidos. Eu falei, não, aí eu tirei a Zona Norte. Ele falou, mas uma pista? Pois é. Não era normal Não mesmo. era normal. Um material, na época o material era o tartan, que era uma borracha. Sim. E aí eu cheguei aqui com barreira, com peso, que são implementos do atletismo, né? Blocos de largada. E eu me diverti aqui um período com o atletismo, porque a minha formação, enquanto jovem, eu fui atleta do atletismo. Corria 5 e 10 mil metros. Nossa. Caramba. Porque na escola a gente tinha, quando eu era garoto, tinha 3 aulas de educação física. Nós tínhamos turmas de treinamento fora do horário da escola. Então, você descobria muita gente boa. Parece que isso só acontece no Japão, nos Estados Unidos, em centros avançados. Hoje, a ideia é dar uma enxugada. Uma realidade meio fora, né? Eu ia falar isso. Eu acho que parece que hoje em dia, pelo que você falou, o esporte é menos valorizado, né? Então, por exemplo, o que seria o correto é nas primeiras séries, lá com os pequenininhos de 2, 3, 4, 5 anos, terem 3 aulas de educação física. Ensino médio, 3 aulas de educação física.
Porque o início é a base para eles continuarem. Os pequenininhos vão continuar. E vocês que estão saindo, a turma do médio, precisa ter essa consciência da atividade física até para o futuro. Para ficar menos doente. Ter uma disposição de trabalho melhor. Saúde, né? Não é Tudo. verdade? E até para o estudo. Eu acompanho alguns artigos científicos, aparece sempre alguma coisa muito interessante. Tem uma proteína no cérebro, eu gosto muito do nome dela, porque eu acho bonito. Fator neurotrófico derivado do cérebro. Olha, não vai pôr o nome de filho, porque vai ficar muito comprido. É verdade. Cara, essa proteína é genial, todo mundo tem. Parece que quem pratica atividade física e tem alimentação boa e tem sono regrado, ela aumenta essa quantidade dessa proteína. Sim. O que ela faz? Ela é responsável por armazenar conhecimento, ajuda na memória, no aprendizado. Poxa, aí cria uma interrogação. Será que eu vou só estudar e fazer aula de reforço? Ou eu vou estudar e praticar atividade física para aumentar essa condição natural que eu tenho no corpo? Então tem um paralelo andando aí. Eu espero que o pessoal que estuda, que trabalhe com a educação, olhe um pouquinho para esse lado da ciência, o paralelo, que é muito interessante. E vai refletir. E aí, consequentemente, nós vamos ter mais aula de educação física, porque a sala de aula também é estressante. Ah, sim, a quantidade de aula é também estressante. Verdade. Aí a pessoa não se concentra, porque é muito tempo, aí senta de uma forma errada, já peguei, porque eu fico na sala de aula, ajudando na prova, o tronco está de um lado, o braço está aqui, a pessoa é canhota. E aí lá atrás, lá na frente, terrível. Né? A coluna vai doer, não sei o quê. Os então, impactos, poxa, dá para olhar por esse lado também, né? A ciência ajudando a parte da educação física. E eu vim aqui com atletismo, depois me jogaram para o handball, que é onde eu estou. Esse ano são 20 anos de handball. Nossa, muito tempo. E é engraçado que a gente vê assim, vejo pessoas da turma da minha irmã e os meus amigos de hoje e jogam com você. Todo É verdade. mundo. E até os meninos, os nossos amigos que foram para uma federação de handball, continuaram com você, né? E, assim, falam muito do apoio que você dá para eles, né? Então, assim... é verdade. Isso é muito legal. A gente sabe que você tem uma psicologia muito diferente com os alunos, né? Inclusive, você pode falar um pouco sobre ela. Então, como eu falei, eu gosto do trato com a pessoa. Tanto o pequenininho, às vezes eu estou passando na quadra e tem crianças de 2 anos. Eu paro para olhar e quando eles me permitem, porque eles muitas vezes fogem, querem conversar, eu converso. E quando eu estou dando treino, não sei se já aconteceu isso, passa algum aluno que eu vem cá, responde uma perguntinha para mim. E eu estou olhando essa pessoa, estou vendo ela me dar uma resposta, estou fazendo um contato com ela. Porque não é só o handball. O handball é um meio, né? O que vai terminar com isso? O bom adulto, né? Que vai tomar boas decisões, ser um bom pai, talvez, né? Ou um amadurecimento diferente, um bom professor, né? não sei. E esses meninos do handball, que a maioria são os meninos, porque eu trabalho com as meninas no 4º e 5º ano. Depois ficam com a Flávia, né? Antes era com a Selma também. E o meu foco, então, é os meninos mesmo, né? E eles têm ido jogar campeonatos. O Enzo Adamo está no Taubaté, vivendo do handball. Fiquei sabendo que ele vai para Portugal, não sei se isso é verdade, para jogar lá na Europa. Demais. O próprio Lorenzo Vretti, que saiu daqui o ano passado. Sim, baita jogador. Era meninos que andavam pelo pátio chutando latinha e falou, mas peraí, vem cá. Arremessa com a mão, vê como é. E sabe uma coisa que é interessante do Lorenzo, por exemplo? A gente chegou a entrevistar ele, a gente teve esse privilégio. E assim, a gente observa isso que você falou. Além de excelentes atletas, são pessoas que, assim, academicamente, têm São um excelentes. Desempenho. Não, o Lourenço passou na USP, não. Você sabe que tem uma referência entre esportes de mão e raciocínio? Sério? Olha a ciência de novo aí. Sim. Tem alguns estudos que mostram, eu não sei se é pela proximidade da mão dos membros superiores com o cérebro, o desempenho de jovens que praticam atividade com as mãos esportiva é diferente de jovens que praticam com os pés ou com os membros inferiores. Aí você já vai linkar com o goleiro do futebol. Normalmente o goleiro é o capitão do time. É o cara mais centrado, é o cara mais equilibrado e ele usa as mãos. Isso é bem interessante para quem quiser estudar. Não sei se um dia alguém vai para essa área. Mas a turma do basquete, também é um pessoal que vai fazer universidade, o vôlei faz isso, né?
Não que o futebol não faça futsal e outras, o atletismo, né, que usa a perna para correr, enfim, mas tem uma relação interessante e a gente acaba não sabendo dessas pesquisas, né, que acabam fazendo com atletas em função, por exemplo, desse detalhe das mãos. Mas parece que tem uma evidência grande. Uma vez eu queria tentar fazer, mas ia dar muito trabalho. Porque a ideia era eu pegar jovens atletas da escola, vôlei, basquete, handebol, futsal, e olhar o desempenho deles em sala de aula e ver se isso é verdade. Eu queria fazer esse cruzamento. Mas quem sabe agora que eu tô tirando o pé e eu vou por esse caminho? Sim, não, mas agora que você falou, é verdade que, na verdade, tipo, a gente tem muitos amigos que jogam futebol e a Luli jogava vôlei, eu jogava basquete, a gente observa e as pessoas que fazem esportes com as mãos, né, parece que elas... quem joga futebol, na verdade, parece que, assim, é tão apaixonado por aquilo que quer viver daquilo, né, e não imagina outro futuro, mas a gente que faz os esportes com as mãos, a gente quer muito uma faculdade. É verdade isso que você falou. Então, precisa investigar. Precisa. Mas é uma área muito interessante. Talvez tenha áreas, parece que é mais centrado, às vezes, em uma coisa e as pessoas que fazem com os pés em outra. O corpo humano é muito verdade, louco, é muito né? louco. Muito louco. Muito louco. E eu acho interessante, assim, essa coisa que você falou. Eu sei que não só você da sua casa trabalha com isso, com essa parte de educação física, essa parte assim, mais motora, mas a grande parte da sua família... Então, é verdade. Somos 4, eu, a esposa e os 2 filhos. O Edgar, que é o mais velho, fez educação física, ficou um tempo, fez mestrado, fez doutorado, foi estudar intestino, professor de educação física estudando intestino, suplementação de uma determinada... Que legal. Ele fazia um estudo com... Sabe o Yakult? Não sei se posso falar a marca, essas coisas, né? Tinha os lactobacilos vivos, que é o que dá a ideia do Yakult. Ele estudava essa parte no intestino do atleta. Eu não sei especificar, mas era aqui. O Japão é muito avançado nisso. Nessa parte de intestino, parece que é o segundo órgão que se forma, é um órgão importantíssimo. Até os 2 anos, isso eu fiquei sabendo por ele. Até os 2 anos de idade, até os 2 anos de idade tem que dar uma segurada no açúcar com relação à criança, na gestação também, para o intestino crescer mais forte, mais saudável e dar retorno diferente nas áreas que essa criança, esse futuro adulto for fazer, né? Sim. E a Valéria personal, né, minha esposa, que está comigo há tantos anos. Eu entrei na faculdade em 85, a conheci em 85, estamos juntos até hoje. Olha, isso que você falando, a gente percebe isso. Vocês estudam uma área que geralmente a gente espera a mesma coisa. A gente vai falar, você fez educação física, você é professor. E olha a diversidade de campo que tem dentro. Exato. Então, assim, eu acho muito interessante esse trabalho que você faz. Como você mesmo falou, tem diversos Sérgios e que atuam de diferentes maneiras. Por curiosidade também, viu, Luísa? Por curiosidade. Eu gostaria... Uma das áreas era psicologia, gostaria de estudar, mas aí fui para o esporte, que o esporte... muito não, e dá pra você ter muita psicologia com o esporte, né? Total. O esporte, na verdade, eu acho que ele é quase, sei lá, 60% psicologia. Pra você ser um bom atleta, você precisa ter um bom psicológico, né? Total. A cabeça comanda, né? A cabeça Exato. Tudo, né? E como nós estávamos falando, eu fiquei... São 20 anos de handebol no Salê, né? É bastante. Passou por mim muitos meninos. Mais meninos que meninas, mas muitos meninos. E você vê depois da faculdade, depois do colégio, o cara continua fazendo o esporte na escola, na faculdade, ou o próprio handebol. Ou vem aqui visitar a gente, fala, pô, o professor está aqui ainda fazendo isso. Porque todo ano a coisa tem uma renovação. Eu estou com uma turminha de 4º e 5º ano que nunca jogou. Então, e eu estou levando os meninos para jogar. Eu fiz um comentário com eles e com os pais, mas principalmente com eles. Não sei se vocês vão me entender, mas eu tenho justificativas. Eu falei para eles, esse ano não dá para ganhar nenhum jogo. Não é possível. Aí eles já ficaram assim, né? Por quê? Eu falei, porque vocês estão iniciando numa coisa que vocês nunca fizeram. Já pensou vocês chegam aqui com todo o conhecimento e ganham todos os jogos? Eu vou embora. E nem ia ter graça também, né? Eles. Aí, bom, e eu estou trabalhando com eles quase todo o treino. A gente tem ido jogar, realmente não ganhamos nenhum jogo. Então, eu falei, vocês querem que eu minta ou fale a verdade? Não, professor, fale a verdade. Então, não dá para ganhar. Talvez agora em setembro, na Copa Salê, que a gente já está com um time mais ajustadinho, e eu passei isso para os pais. Os pais, apesar de adultos, falam,
um me questionou, Sérgio, acho que você não deveria ter falado isso para eles. Eu falei, olha, eu poderia mentir, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o reforço para eles entenderem. Então, eles estão cientes que eles estão aprendendo, que eles estão melhorando, que eles precisam observar o outro para ele melhorar, para ele crescer, e muito atentos. É lógico que ninguém gosta de perder, né? Nem eu. Muito competitivo, mas o trabalho está andando. Mas é errando que a gente aprende, né? E perdendo que a gente aprende. Não tem dúvida. Então... Tem uma frase que eu uso que é assim, o adversário forte me fortalece, o adversário fraco me enfraquece. Eu não sei se é uma verdade, mas funciona para mim e para os meninos. A gente deixa essa mensagem, eu deixo essa mensagem para eles e eles trabalham com isso. Né? E aí, então, são 20 anos desse handball que fomos para Arujá esse ano pela 3ª vez, ficamos 4 dias lá em Arujá, no Arujá Handball Cup. Foi muito legal. Eu espero o ano que vem também poder ir com outras idades, outras categorias. Lá tem equipes de São Paulo, do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina, uma equipe do Peru, do Chile e Argentina. Nossa! Foi muito legal o convívio com o pessoal. Foi demais. Na hora do refeitório, na hora que você está sem fazer nada, que tem esse momento, e você está trocando uma camisa com uma pessoa que é de um outro país, uma cultura diferente. Nossa, muito legal isso. Muito. É mesmo. Então, para eles foi uma experiência bacana, que está sendo. Não, né? a gente imagina. Eu espero continuar, né? Com certeza. E você estava falando dos seus 25 anos aqui no colégio. Eu queria saber os projetos que você implementou aqui no colégio, né? Junto com a Selma, teve o Ritmo e Dança, que é um projeto muito... importante e que todos os alunos adoram né, participar. Não, quem já passou pelo projeto, eu gostaria de ter feito no ano seguinte, porque o projeto era do 6º e 7º. Com certeza. Vocês fizeram, participaram. E, a princípio, ficamos ali com receio, porque será que os meninos vão comprar a ideia? Mas eles compraram muito a ideia. Sim. E esse lance de não ter vergonha, sabe? Eles fizeram trabalhos fantásticos, né? Dentro das décadas que a gente propôs, foi muito bacana. E esse projeto hoje está com o 8º ou 9º ano, agora não lembro, mas era um projeto dos 6º e 7º anos. E trabalhávamos um mês nesse projeto. Era um mês que saíamos da quadra, mas para trabalhar o corpo. Porque se você põe uma música numa aula de vôlei, ou numa aula de handball, uma aula de futsal, eles estão dançando com gestos específicos. Sim, é verdade isso. Sei lá, isso é dedução minha, viu? Não está escrito em lugar nenhum, é uma observação minha. Então, nós fomos para o teatro para trabalhar o corpo em movimento. Quem não conhece o corpo tem dificuldade em lidar com ele. Então, é importante eles conhecerem desde pequenos. Não, e não só isso, né? Mas eu lembro que na nossa época do Ritmo e Dança, a gente tinha muita vergonha, a gente ficava muito ansiosa e trabalhou muito isso, e assim. é isso que você falou, dos meninos serem mais... Não, também tem a criatividade, entrega porque vamos só... A gente que cria a dança do Ritmo e Dança, né? Então, assim, trabalha muito a coreografia é dos alunos. a coreografia tudo quem na cria roupa, somos nós. Então, assim, nossa, em tudo. a criatividade vai muito além. E é muito legal você fazer uma coisa, assim, diferente no ambiente escolar, né? Uma coisa E que... você vê também aquela pessoa falando, eu sou duro, eu não consigo dançar, e depois consegue. O dia da apresentação é tenso, né? Porque tá muita gente E assistindo. todo mundo participa, né? Até os professores. Não, e nós do ensino médio, a gente, no dia, as nossas irmãs participam, né? Então, assim, a gente fala, a gente quer ir lá ver. Porque a gente acha muito legal, a gente quer ver o que eles criaram. A gente quer ver o que eles criaram, se mudou da nossa época ou não, como é que Até os tá. professores participaram. É muito legal. Como apresentação para eles. Esse lance da exposição, isso é muito bom. Pode não ser bom no momento, mas depois a pessoa fica mais confiante e fala, opa, peraí. Sim. E eu sei fazer isso. E quando eu estava na antiga sexta série, a professora de língua portuguesa me colocou numa situação, dentro de um pequeno teatro que ela fez, que eu tinha que falar, porque eu falava pouco, era muito tímido. Essa professora me salvou, ela me ajudou demais, porque acabou a apresentação, opa, olha o cara que fez tal coisa, olha. E eu comecei a falar, opa, peraí, o Sérgio está aqui. E para esses jovens que participaram foi bacana. Eu espero que continue, que é um projeto bacana, né? Um projeto bem interessante. Mesmo com o 8º e 9º. A gente queria ter continuado no 6º e 7º, mas enfim. Muito bacana mesmo. E outras escolas fazem porque ficaram sabendo também do nosso projeto. Isso sério? que é bem legal. Que legal. Com certeza. Eu acho que o Thalê tem muito esse poder, né? De Sim, influenciar com em coisas certeza. boas Sim. e ter
diversos profissionais. E pensar muito no ser humano, né? Não só no aluno, no cara que senta aqui para estudar, que vem aqui para estudar, mas sim na pessoa que eles estão formando, né? Não, e eu acho que essa questão dos profissionais. A gente tem muitos profissionais extremamente qualificados e extremamente cultos, dispostos a fazer o melhor, igual você, que, igual a gente falou. Não, mas porque, assim, é o que a gente estava falando aqui. Você imagina que para as crianças é o professor de educação física, mas assim, conhecendo você, a gente percebe que é muito mais do que isso, né? Então, nós ficaríamos aqui mais 1 hora conversando. Ah, sim, com certeza. 20 minutos é muito pouco. A gente faz parte 1, parte 2, parte 3 com você, Serginho. Muito bem, quem sabe mais pra frente. Sim. Mas foi muito bom. Agradecemos demais a sua adorei. presença. Obrigada a você que assistiu. E a gente espera vocês no próximo episódio. Sim, lembrando que o nosso podcast está disponível no YouTube, no Spotify e tem cortes também no Instagram da escola. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Obrigada, Serginho, pela presença. Obrigado, Foi agradeço muito bom. muito. Obrigado, gente.